Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos falar sobre escala geográfica. Dentro da parte de cartografia da disciplina de geografia, escala é uma coisa maravilhosa. Muita gente não gosta, mesmo assim continua sendo maravilhosa, tá bom? Vou tentar ser bem breve e bem objetivo falando de escala. A gente tem só 13 slides aqui, depois vamos para o exemplo. Tá bom? Na verdade, são 4 exemplos, certo? Primeira coisa, pessoal, o que são as escalas geográficas? Elas são elementos obrigatórios nos mapas. Por que elas são tão importantes assim? Justamente porque elas mostram quantas vezes aquele mapa é menor do que o real que ele está representando. Como assim? Ué, um mapa do Brasil não é do tamanho do Brasil, né? O Brasil é muito maior do que aquele mapa. Então, quantas vezes o Brasil teve que ser reduzido para conseguir caber numa folha de papel? É esse quantas vezes ele foi reduzido que é o fator da escala. Tá? Temos um exemplo aqui muito bom. Olha só. 2 bonecos. Né? Temos aqui o boneco da esquerda. Vamos supor que ele mede 1 metro de tamanho. Temos aqui o boneco da direita. Vamos supor que ele mede meio metro de tamanho. Quantas vezes o boneco grande é maior que o pequeno? Quantos bonecos pequenos você precisa para fazer um grande? Ué, se o boneco mede meio metro e o outro mede 1 metro, eu preciso de 2 bonecos de meio metro para fazer um boneco de 1 metro. Não é verdade? Isso quer dizer então que a escala é 1 para 2. O que quer dizer isso? Eu preciso de 2 caras do pequeno para fazer um cara do grande. Tá? Então a escala ela vai ser só isso. Só isso, professor? Só. Pessoal, a escala é só a proporção. E ela é muito importante para várias atividades fora da geografia, porque os mapas são usados em inúmeros lugares. Se tu trabalha na área de administração, vai mexer com estoque, vai mexer com logística, você tem que saber de escala para entrega de material, quanto tempo demora, planejamento de viagem. A escala vai entrar em tudo isso. Tá? Então a escala está tanto na geografia quanto em outras disciplinas, outras matérias. Sempre que trata com proporção, se o cara for engenheiro, se o cara for arquiteto, vai fazer um desenho, o cara vai trabalhar com escala. Tá? Se você for fazer uma viagem de férias, você precisa saber quanto tempo demora para fazer essa viagem aqui nessa estrada. Eu tenho que botar gasolina ou não no meio do caminho? Então, a escala ela vai te dar sempre a proporção entre o tamanho real, o grande, e o tamanho virtual, que é o tamanho pequeno. Vamos para outro exemplo aqui. Ó. A escala, então, vamos botar aqui o E, ele vai ser igual a, num mapa, a distância maior, ou no caso, o que você está representando como a figura real, né? Dividido pela sua distância menor no mapa, ou no caso, tamanho do seu desenho da folha. Por exemplo, vamos lá. Se eu não sei qual que é a escala, eu não sei quantas vezes está menor no papel, mas eu sei que o tamanho, sei lá, de uma casa é de 10 metros. 10 metros. E eu sei que ela foi desenhada em um papel de 2 metros. Então você teve que reduzir, porque uma casa de 10 metros não cabe num papel de 2 metros. Quantas vezes ela foi reduzida? É só você dividir 10 por 2 e vai dar 5. Isso quer dizer o quê? A casa de 10 metros na vida real, para caber num papel de 2 metros, ela tem que ser 5 vezes menor. Que conta tu fez? O de cima dividido pelo de baixo. É uma fração, tá, pessoal? Uma fraçãozinha simples. 5. 5 é a proporção. Como é que vai aparecer escrito em forma de escala? 1, 2 pontos, 5. Que quer dizer o quê? Eu preciso de 5 carinhas do menor para fazer um carinha do maior.
Vamos trabalhar com um número mais real agora, um mapa. Um mapa geralmente tem uma diminuição muito grande para caber na folha, né? Então, se você quer representar um país, ele tem que diminuir muito para caber numa folha. Quer representar uma cidade, um bairro, tem que diminuir demais. Vamos ver. Vamos ver aqui a escala de um mapa. Vamos supor que eu estou representando uma estrada que tem 10 quilômetros. Aí o bicho já está maior, tá? 10 quilômetros. Pá, pá. Só que o meu papel só tem 1 metro. 1 metro de papel. Já é um baita de um papel. Né? Nossa, e agora? 10 quilômetros para 1 metro. Como é que eu faço? É só dividir. Qual vai ser o resultado? 10 dividido por 1 dá 10. A escala é 10, tá certo? Tá errado. Por que tá errado? Por causa das unidades. Pessoal, escala é muito fácil, é só dividir uma coisa pela outra. Qual que é o problema? Qual que é a pegadinha? Onde o cara vai te pegar? Nas unidades. Tu só pode dividir unidades iguais. Então, nesse caso aí, da estrada, o cara tem a escala. Opa! O cara tem aqui, eu fiz errado, aqui fiz um traço. O cara tem aqui a escala, tem a estrada de 10 quilômetros e tem o papel de 1 metro. Passa tudo para a mesma unidade. Para qual que eu passo, professor? Para maior ou para menor? Passa sempre para a unidade menor. Ai, mas eu gosto da unidade maior. Problema seu, passa para menor. Porque para menor tu não vai trabalhar nunca com vírgula. Se tu passar da unidade menor para maior, você vai trabalhar com divisão com vírgula. E se você já não gosta de divisão, imagina de divisão com vírgula. Então é muito melhor tu passar tudo para a menor unidade que o exercício te mostrar. Vamos lá? No caso aqui a menor é metro, quilômetro para metro. Quantos metros tem em 1 quilômetro? Eu preciso de 1000 metros para formar 1 quilômetro. Nesse caso, então, é só eu multiplicar o quilômetro por 1000 que eu chego na unidade metro. Então, em cima ficaria o 10 quilômetros, mais os 3 zeros multiplicado por 1000, agora já é metro. Embaixo, 1 metro. O que eu fiz aqui? Eu só passei o 10 quilômetros, a unidade quilômetro virou unidade metro. Então, 10 quilômetros é a mesma coisa que 10.000 metros. É a mesma coisa. Tá? Eu só mudei a unidade. Tudo bem? Agora que eu tenho metro com metro, agora eu posso dividir. Então, como é que fica essa escala? Fica 10.000 dividido por 1. Então, a escala é, o fator de escala o fator de redução é 10.000. Como é que isso vai vir escrito num mapa? Vai vir escrito 1, 2 pontinhos, 10.000. Num mapa vai vir sempre assim. Quer dizer o quê? Preciso de 10.000 desenhos daquele mapa para chegar no tamanho real de uma unidade. Então, no caso aqui, eu vou precisar de 10.000 folhas dessas de 1 metro para chegar no tamanho de uma estrada real de 10 quilômetros. Tá? Pessoal, escala é só isso, ela é só uma proporção. Então, você sempre vai trabalhar com o E de escala, que é igual a distância maior ou tamanho maior dividido pela distância menor ou tamanho menor. O que vai mudar aí? Vai mudar, como é que o cara pode querer ferrar sua vida? Trabalhando com as outras variáveis aqui da equação sem ser o E. Então, por exemplo, se eu te boto aqui que a escala é igual ao Dzão sobre o Dzinho, então o maior, distância real, sobre a distância menor, o que o cara pode fazer? O cara pode te dar já a escala e pedir um dos outros dois. Como assim? Ué, vamos lá.
Se eu falar que a escala já é 1 para 10 mil, então a escala já é 10 mil, isso é igual ao Dzão, que eu não sei quanto é, sobre o Dzinho, que é 1. 1 metro. Então, nesse caso, qual que é o problema? O cara já te deu a escala, ó, 10 mil. 1 para 10 mil é a escala. Ele quer saber agora qual é o tamanho real da estrada. A escala é 1 para 10 mil, o tamanho real da estrada eu não sei, e o tamanho do papel que tem o desenho dela é 1 metro. Usando lá a matemática do professor, você passa o denominador para o outro lado, multiplicando. Qual é o resultado, então? Dzão é igual a 10 mil. Só que no caso tem unidade, metro. Por quê? Porque aqui ó, era metro. Se tem uma coisa sem unidade e multiplica por outra com unidade, o resultado vai sair com a unidade. Tá bom? Então, o resultado, 10 mil metros. E se fosse diferente? O cara te deu o 10 mil. Agora eu vou fazer diferente. Igual. E ele já deu o tamanho real. O tamanho real é 10 mil metros. Qual que é o tamanho, então, no desenho, no seu mapa? O que eu faço? Mesma coisa de antes. Passo de baixo multiplicando para lá e desço esse aqui dividindo. Quanto vai ser, então? Dzinho vai ser igual a 10 mil metros dividido por 10 mil, que é igual a quanto? É igual a 1 metro. E que é esse 1 metro aqui. Então, pessoal, o que o pessoal vai te... Pessoal é bom, né? O que os caras vão te pedir num exercício de escala? Eles só podem te pedir 3 coisas. Ou eles vão querer saber o valor da escala. Aí é só você dividir um pelo outro. Ou eles vão querer saber o valor do tamanho real. Aí é só multiplicar a escala pelo Dzinho. Ou eles vão querer saber o valor do Dzinho. Aí é só você dividir a escala real, o tamanho real pela escala. Tá? Não tem segredo aqui. A confusão é justamente você interpretar o enunciado, botar o que ele está pedindo na sua equação e se concentrar nas unidades. Tá? Nós vamos fazer exemplo para ficar um pouco mais fácil. Vamos lá. Então está aqui. Tá? Então as escalas são representadas por números. Tem sempre um número 1 à esquerda, representando uma unidade real, o tamanho real, e do lado um número de quantas vezes o desenho está reduzido. Repara então que quanto mais reduzido for o desenho, maior vai ser esse número aqui. Nesse caso, ó, o número é 1 milhão, quer dizer que o desenho é 1 milhão de vezes menor do que a realidade, é muito menor. Se o número fosse 10 milhões, quer dizer que o desenho ia ser menor ainda. Então, esse número aqui, né, na direita, ele mostra quantas vezes o desenho foi reduzido. Se for 1, 2 pontos, 1, quer dizer que não reduziu. Quer dizer que uma unidade do desenho é igual a uma unidade na realidade. Tá bom? Nesse caso aqui, então, quanto maior for o número da direita, mais reduzido está o desenho. Menos detalhes ele vai ter. Menorzinho ele vai ser. Tá bom? A escala pode aparecer também com uma barrinha dessas daí, ó. Mas não se preocupa, se aparecer assim é muito mais fácil, nem tem que fazer conta direito. Essas barrinhas elas são muito comuns nos mapas, tá? Para que elas servem? Para você usar uma régua. Então elas não são muito comuns em provas de vestibular nem de Enem, porque eles não querem que você use uma régua, tá? Mas caso apareça um dia uma escala dessa, como é que tu faz? Tu vê lá os intervalos da escala. Nesse caso aqui, nessa barrinha, ele está 0, 20, 40, ou seja, está de 20 em 20. E a unidade, quilômetros. É só tu botar uma régua embaixo. Ó. Nesse caso, 20 quilômetros equivalem a 3 centímetros da régua. Isso quer dizer o quê? Já está feita a tua escala.
Já está feito o teu cálculo. Tudo que você medir no seu mapa, a cada 3 centímetros, na verdade, quer dizer 20 quilômetros. Então, quando tem a barra da escala, é muito mais fácil, desde que você tenha uma régua. Aí você nem precisa fazer conta. Você mede lá, a cada 3 centímetros vão ser 20 quilômetros. Então você mede 3, 6, 9, 12 e vai somando. 20, 40, 60, 80 quilômetros. É muito mais fácil assim. Mas atenção, nem toda a barra de escala está de 20 em 20 quilômetros. Algumas estão de 10 em 10, de 5 em 5, de 100 em 100. Depende de quem fez o mapa. Então tu tem que prestar atenção só qual é o intervalo da barrinha de escala e qual é a unidade. E aí só botar a régua embaixo e partir para o abraço. Beleza? Vamos fazer aqui uns exemplos, então. Essa questão aqui do Enem. Tá? O cara bota lá. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada em São Paulo, até uma cidade B, localizada no Alagoas, é de 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades era de 8 centímetros. Opa, legal. Ele quer saber qual é a escala. Cara, não se preocupe. É só tu montar a equaçãozinha da escala. Tá? Escala é igual a distância maior, ou o tamanho real, dividido pela distância menor, ou tamanho menor. O que ele traz na questão para você? Ele te dá a escala na questão? Não, a escala é o que ele quer que tu descubra. Ele te dá o tamanho real da questão? Sim, ele fala que a distância entre as cidades é igual a 2.000 quilômetros. Então, legal, o seu D grande, a sua distância de verdade, é igual a 2.000 quilômetros. Essa é a sua distância de verdade. E ele fala qual que é a distância dessas duas cidades no mapa. Ele fala, no mapa, as mesmas cidades estão distantes 8 centímetros. Legal, o que eu faço agora? Só dividir um pelo outro, mas cuidado com a unidade. Você não pode dividir quilômetro por centímetro, vai dar errado. Passe sempre para a menor unidade. Então, o quilômetro vai virar centímetro, certo? Como que eu faço isso? É só você botar zeros atrás do quilômetro. Quantos zeros eu boto? Vamos lá. Eu tenho 2.000 quilômetros. Para eu passar quilômetro para metro, eu boto 3 zeros depois. Por que eu faço isso? Porque a cada 1.000 metros eu tenho 1 quilômetro. Então, para cada 1.000 metros juntos, forma 1 quilômetro. Se eu tenho 2.000 quilômetros, eu preciso de 2.000 vezes esses 1.000 metros para formar tudo isso. Então, é só eu pegar o 2.000, multiplicar por 1.000. Botei 3 zeros. Então, agora virou 2 milhões de metros. Mas o exercício está falando em 8 centímetros. Como é que eu passo metro para centímetro? Ué, quantos centímetros tem em 1 metro? O próprio nome já diz, centímetro. Ou seja, são 100 centímetros em 1 metro. Se são 100 centímetros para cada metro, e aqui eu tenho 2 milhões de metros, é só eu pegar esses metros todos e multiplicar por 100. Aí eu boto mais 2 zeros no final. Então, pessoal, o que você faz para passar para a menor unidade? É só você contar quantos zeros você precisa botar atrás da sua unidade atual. Como é que você faz isso? Você vê quantas unidades você precisa para formar uma unidade grande. Quantas unidades menores juntas formam uma unidade grande? Se 1.000 metros formam 1 quilômetro, então de quilômetro para metro você vai sempre botar os 3 zeros do 1.000. Quando você está em metro, 100 centímetros formam 1 metro, então você bota os 2 zeros do 100 atrás do metro e aquele metro vai ser centímetro. Nesse caso, então, eram 2.000 quilômetros. Botamos os 3 zeros
do metro e os 2 zeros do centímetro. Agora sim. Agora eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu tenho 20 milhões de centímetros. Agora eu posso dividir por 8, porque o 8 também é centímetro. Tudo bem? 20 milhões dividido por 8, quanto que dá? Né? Bom, na hora você não vai ter uma calculadora. Você vai ter que fazer isso aqui na marra. Né? E quando você dividir 20 milhões por 8, vai dar 1 para 25 milhões. Tá bom? Aí eu falei errado, não é 20 milhões. São 200 milhões, né? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. São 200 milhões de centímetros. Dividido por 8, vai dar 25 milhões. Ou seja, o mapa é 25 milhões de vezes menor do que o tamanho real. A distância entre as duas cidades, na realidade, é 25 milhões de vezes maior do que a distância que está sendo mostrada no mapa. Tá bom? Confuso? Vamos para mais um exemplo. Pessoal, escala você só vai aprender praticando. Tá? Lembra sempre da formulinha. E de escala é igual a distância maior sobre a distância menor. Certo? Vamos para essa outra questão aqui, Enenzão. As figuras representam a distância real Dzão entre duas residências e a distância proporcional Dzinho em uma representação cartográfica, legal, as quais permitem estabelecer relações espaciais entre o mapa e o terreno. Para a ilustração apresentada, a escala numérica correta é qual? Ele quer saber qual é a escala. Ele te deu a distância real? Aqui em cima o Dzão, ele deu? Deu. Quanto que é? Está no desenho. Ó. O Dzão é igual a 2.000 metros. Ele te deu aqui ó, o Dzinho? Deu. O Dzinho é igual a 40 milímetros. Legal. Então, a escala no final vai ser o quê? Eu vou ter a escala, que vai ter a divisão do Dzão, que é 2.000 metros, por o Dzinho, que é 40 milímetros. Dá para eu dividir unidade diferente? Não dá. Eu passo qual unidade? Metro para milímetro ou milímetro para metro? Passa sempre da maior para menor. Então, tu vai passar de metro para milímetro, certo? Então, vai ficar a escala vai ser igual metro, 2.000 metros. Para eu chegar em milímetro, eu passo pelo centímetro. Centímetro, quantos centímetros tem em 1 metro? 100 centímetros em 1 metro? Então é só eu pegar esse metro, botar os 2 zeros do 100, que ele já virou centímetro. Agora você tem centímetro aqui com esses 2 zeros novos. Esses 2 zeros são do centímetro. Quantos milímetros tem em 1 centímetro? Em 1 centímetro tem 10 milímetros. Como 10 tem um zero só, eu boto mais um zero. E esse zero aqui é o zero que vai representar os milímetros. Então agora eu tenho tudo em milímetro. Eu tenho aqui na parte de cima 2 milhões de milímetros divididos por 40 milímetros. Agora eu posso dividir. Quanto que dá 2 milhões dividido por 40? Tu faz as contas e chega em 1 para 50 mil. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse mapinha aqui é 50 mil vezes menor do que a distância real entre as duas casas. Então, para essa representação real que está aí das duas casas caber numa folha de papel, eu tive que reduzir ela 50 mil vezes. Tá bom? Pessoal, espero que tenham entendido isso. Qualquer dúvida, falem comigo pelo nosso grupo de WhatsApp. Tá bom? Muitos abraços. Nos vemos.